Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre anatomia da coluna vertebral. Quem não me conhece, meu nome é Fábio Mendonça, sou fisioterapeuta. Hoje estou trazendo meu parceiro Gildo Feitosa, fisioterapeuta, osteopata, para a gente estar falando um pouco sobre esse assunto, né, que a gente vivencia dentro do nosso consultório, né? Sobre disfunções da coluna vertebral e falar um pouquinho das técnicas que nós utilizamos aqui. E a gente vai hoje vamos falar um pouquinho, conversar um pouco sobre esse assunto, né? É um assunto que acaba acometendo uma boa parte da população, né? Quem nunca teve uma dor na coluna, na região lombar, cervical, não é não, Gil? Com certeza. Bom, gente, eu recebi o convite do Fábio aqui para a gente tá falando um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto que a gente tem convivido diariamente dentro do nosso consultório. Tanto eu como o Fábio, nós temos vivenciado uma prática clínica e todo dia chega paciente da pior forma possível. Mas graças a Deus, com um bom diagnóstico, uma boa avaliação, exatamente, nós temos conseguido desenvolver técnicas específicas e funcionais para esses pacientes. E graças a Deus os resultados têm sido positivos, né, Fábio? Isso aí, a gente conversa muito, né, de resultado. A gente foca muito no resultado para o paciente sair daqui, se ele não sair totalmente sem dor, mas que diminua bastante, 70%, 80%. A gente foca nisso, né, no resultado mais rápido e tenta diminuir o tempo de tratamento, né? A gente está tentando inovar nisso, tentar diminuir a quantidade de tempo, resolver o problema do paciente o mais rápido possível. Esse que é o foco nosso. A gente está estudando muito para isso, está aplicando as técnicas certas para alcançar resultados. A gente tem uma máxima no consultório, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas que vêm aqui no consultório, que o nosso compromisso não é com sua doença. Você não precisa de vir aqui no consultório preocupado com sua doença. O nosso compromisso é com a sua saúde. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente sempre gosta de dizer isso, de falar isso, porque às vezes as pessoas vêm para cá com o foco errado. Às vezes a pessoa vem para cá com foco na doença. O nosso foco aqui não é doença. Nosso foco é sua saúde. Então, se você quiser saúde, nos procure, estaremos à disposição. E uma outra coisa que a gente vem batendo na tecla também, Fábio, ô Gildo, Fábio, eu vou aí no consultório quando eu sentia uma dor. Não, você não precisa sentir dor para vir aqui no consultório. Você pode fazer um trabalho de prevenção para evitar que chegue a esse quadro de dor, né? A gente atende muito atleta, atleta profissional, atleta amador, profissional liberal, vários tipos de trabalhadores, e todos chegam aqui, alguns chegam já com quadro de dor e outros não. Graças a Deus a gente está conseguindo introduzir essa cultura de prevenção, né? Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia da coluna vertebral, né? A coluna vertebral é dividida em 5 regiões: a cervical, a torácica, a lombar, a sacral e a coxígena. Na região cervical são 7 vértebras cervicais, na torácica tem 12 vértebras torácicas, na lombar tem 5 vértebras lombares, no sacro são 5 vértebras sacrais, elas são fundidas, né? E 3 vértebras coxígenas. Na coluna existe um canal vertebral que passa a medula. A medula é o sistema nervoso central, né? Ela conecta ao cérebro, é uma extensão do cérebro na coluna. Tem o sistema nervoso periférico, que são os segmentos nervosos que saem das vértebras aqui, né?
que os segmentos nervosos vão irrigar os membros superiores, braços, e os membros inferiores, pernas, e os órgãos, as vísceras. E por que eu estou falando isso, né? Se acontecer alguma disfunção aqui em alguma parte da coluna, uma rotação de vértebra, o Gildo vai estar falando um pouquinho mais para frente, se acontecer algumas disfunções, vão acarretar, o corpo vai apresentar alguns sintomas que o Gildo vai estar especificando mais na frente. Então é isso. Falei um pouquinho sobre a coluna vertebral. Agora eu vou estar passando para o Gil para ele falar um pouquinho sobre as disfunções, né? Se acontecer, quais as principais disfunções que acontecem na coluna, quais os sintomas e como a gente pode estar tratando, Gil. Fala um pouquinho para o pessoal como é que é a coluna. Então, gente, hoje nós preferimos abordar, porque coluna é um assunto muito vasto. Se nós formos parar para desmembrarmos disfunções da coluna, nós ficaremos aqui muitas horas, tá? Então nós pontuamos praticamente 3 que são as principais disfunções que nós temos encontrado no nosso dia a dia no consultório, tá? E nós vamos falar um pouquinho das 3 disfunções. Só lembrarmos que às vezes o paciente chega dentro do nosso consultório e ele vem com a seguinte queixa: olha, meu problema é lombalgia, tá? Então, nós vamos iniciar o nosso assunto, por exemplo, dizendo que lombalgia não é patologia, tá? Lombalgia é uma sintomatologia, ou seja, é um sintoma de uma disfunção. Pode ser uma lombociatalgia, que também é uma sintomatologia de uma alteração da coluna vertebral, tá? Então, para começo de assunto, lombalgia, existe uma origem para a lombalgia. A lombalgia é um sintoma, né, de alguma disfunção. Bom, e baseado em cima disso, nós enumeramos 3 grandes disfunções que nós temos encontrado, eu e o Fábio, no dia a dia do nosso consultório. Quais são essas 3 disfunções? A primeira disfunção, Fábio, que é muito comum, é a disfunção que a gente chama de facetária, ou seja, uma disfunção das articulações entre uma vértebra e outra, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, vou aproximar aqui para todos verem, nós temos aqui as facetas articulares que ligam processos espinhais acima, do segmento vertebral acima, com outro segmento vertebral mais inferior, chamada de facetas articulares, tá? Essas facetas articulares, elas têm justamente a função de gerar mobilidade, movimento para a articulação. Quando você tem um movimento livre sobre essas facetas articulares, você tem uma coluna saudável, tá? Mas por algum motivo ou outro, né? Às vezes são as realizações das AVDs que nós realizamos com posturas erradas. AVDs é atividade de vida diária. Exatamente. Essas atividades que você desempenha no seu dia a dia. Às vezes é uma prática de trabalho, às vezes é você, dono de casa, que faz muito serviço de casa e sente aquele incômodozinho na região lombar. É você que fica muito tempo trabalhando no escritório, sentado, digitando. Exatamente. É o dentista que fica muito tempo sentado. Exatamente. Isso vai gerando sobrecarga mecânica nessas articulações, né? E essas articulações, elas funcionam como, Fábio? Para que haja uma articulação, para que essas articulações sejam saudáveis no seu corpo, elas precisam de movimento. Se elas não tiverem movimento, você vai começar a ter disfunções oriundas dessa articulação em mau uso, tá? Então, assim, o que é necessário é movimento. Então, às vezes acontece da sua prática diária, do seu local de trabalho, na sua casa, você começa a perder essa mobilidade entre as facetas. E você começa a gerar espasmos musculares nessas musculaturas que têm a função de dar mobilidade e além de estabilidade. Entendeu? Exemplo disso são os multífidos.
São pequenos músculos que ligam uma vértebra à outra. Então, é um exemplo, né? Assim como existem outros. Foi levantar, me deu uma dorzinha aqui na lombar. Geralmente acontece isso, né? Pode acontecer, pode ser uma síndrome facetária. Às vezes aquela articulação daquele segmento, ele foi bloqueado, tá? E aí gera toda essa repercussão, né? Que às vezes pode ser uma dor irradiada para a perna, às vezes pode ser uma dor irradiada para o ombro, para o braço, uma dor irradiada para o meio das costas. Isso pode ser uma disfunção da faceta articular. E aqui, o que a gente utiliza aqui para resolver esses problemas? Então, o que é mais importante é identificarmos através de uma avaliação. Exatamente. Nós utilizamos a cinesiologia e a biomecânica, que são matérias fundamentais da fisioterapia, para nós identificarmos se essa articulação existe alguma disfunção. Qual seria a disfunção? Perda de mobilidade. Nós sempre temos que nos atentar para perda de mobilidade. Ou seja, a função nossa aqui é devolver a mobilidade para o paciente. Exatamente. A hipomobilidade é que gera todo esse efeito cascata de malefícios para a coluna. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês verem qual a técnica que a gente utiliza, que é a técnica de thrust, de ajuste articular. Eu vou estar colocando um thrust de cervical e na região lombar, beleza? Dá uma olhada aí. Está mal, cara? É sempre dobra aqui. A gente está indo competir essa semana. Tem mais um pouquinho, cara. É o que? O estadual? Não, profissional, vai ter lá em Guriri. Um alinhado balanceado. Deixa eu lá. Só. E aí, Fábio, a gente já vai abordar a segunda disfunção que a gente mais encontra no consultório. Fala aí pro pessoal. Então, a segunda disfunção mais comum dentro do nosso consultório é justamente a produção de disco, né? Quando as pessoas ouvem hérnia de disco, elas já ficam assustadas. E aí nós vamos agora abrir uma aspas para diferenciarmos o que é protusão de disco e hérnia discal, tá? Então vamos lá. Entre um segmento vertebral e outro, nós temos o disco intervertebral. Esse disco, dentro dele, o núcleo dele é um núcleo como se fosse uma gelatina. Não tem um babalu? Você já viu o babalu por dentro? É mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. E a função desse disco, por que que dentro dele essa consistência gelatinosa? Que a função desse disco é justamente absorver cargas, principalmente cargas axiais, ou seja, cargas de cima para baixo. Toda vez que você gera uma carga axial, esses discos têm a função de absorver e propagar melhor essa carga, tá? O que acontece? Na nossa prática do dia a dia, às vezes um movimento errado, uma alteração pressória, faz com que esse núcleo que está dentro desse disco, ele se desloque. E isso é funcional, isso não é patológico, isso não é um problema, porque essa é a função do disco. O grande problema é quando você associa isso com uma sobrecarga mecânica, que aí você vai além do que o disco está precisando, ou que ele tem a capacidade de absorver. E acaba rompendo ali. Exatamente. Esse disco, ele é protegido, em volta dele, esse núcleo, ele é protegido por anéis fibrosos. E esses anéis fibrosos, eles têm a função justamente de estabilizar esse núcleo pulposo. E aí o que acontece? À medida que você vai gerando uma sobrecarga, né, gerando mais tensão, esses anéis eles vão se rompendo. E o disco, o núcleo dele, a tendência é se propagar no sentido oposto à força aplicada. Então, vamos lá, um exemplo prático. Aqui nós temos a coluna, a parte da frente do corpo e a parte de trás do corpo. Se você gera um padrão de flexão do tronco, esse núcleo que fica entre as vértebras, ele vai ter um deslocamento posterior, ou seja, ele vai para trás. E o que o Fábio falou que passa atrás? É a medula central do nosso corpo, né, Fábio? E os segmentos nervosos. Exatamente, é onde saem os forames vertebrais, onde saem as raízes nervosas. E aí o que acontece?
você começa a ter rompimento dos anéis fibrosos e, consequentemente, esse núcleo ele vai se direcionar, se for em sentido posterior para trás, ele vai comprimir essas raízes nervosas. Se for para frente, se o paciente tiver a sorte, for para frente, não vai ter muita alteração não, porque não tem segmento nervoso na frente, mas exatamente. A protusão posterior ou a herniação posterior vai pegar o que? Segmento nervoso, vai provocar dor, dormência na perna. Isso aí. Então, assim, como nós falamos no início dessa disfunção, essa é a protusão de disco. E aí o Fábio ele já introduziu com a hérnia de disco, que é uma outra situação. O que seria a hérnia de disco, Fábio ou Gil? Hérnia de disco é quando esses anéis fibrosos eles se rompem totalmente e esse núcleo pulposo ele se direciona para em sentido da medula. E aí você tem uma outra estrutura que além dos anéis fibrosos tem a função de proteger a medula para que ela não seja afetada, que são os ligamentos. Existem outras estruturas que protegem a medula. Por exemplo, é o ligamento amarelo e o longitudinal posterior da coluna, que são ligamentos fundamentais para que esse disco não comprima também a medula. Então, quando você tem, além dos rompimentos dos anéis fibrosos e desses ligamentos, aí sim você tem uma herniação. É chamado de hérnia extrusa. É quando esse núcleo ele vai em sentido à medula e gera uma compressão medular. E pode pegar também segmento nervoso. Né? Pode. Pode ser pegar tanto a periferia como o sistema nervoso central. Né? É isso aí. Mas ainda assim, ainda que você tenha uma hérnia extrusa, calma, né, Fábio? Fica tranquilo. Isso não é o fim do mundo. Isso tem jeito. Às vezes... Ih, Fábio. Pode falar. Às vezes você está pensando, ixi, eu estou com essa hérnia aí extrusa pressionando a medula. Calma, que esse não é o seu fim, tá? Fica tranquilo, que ainda assim existe um tratamento direcionado para você. E às vezes não é cirúrgico. É lógico que, deixar bem claro, não é nossa competência como fisioterapeutas falar se é cirúrgico ou não. Exatamente, isso é uma avaliação clínica. Isso aí, tem que avaliar para ver se tem como... tratar com tratamento conservador ou cirúrgico, né? Isso aí, na nossa prática clínica, o que acontece? Quando chega um paciente nessa situação, nós avaliamos, identificamos se é um paciente para que ele seja tratado no consultório no primeiro momento, ou se já é esse paciente, nós encaminharmos ele para um outro profissional, por exemplo, o médico, que aí o médico ele vai fazer a sua avaliação clínica e determinar o melhor tratamento para esse paciente. Se é um tratamento medicamentoso ou se é um tratamento cirúrgico. Ou com a gente aqui no consultório. Tá? Beleza? E aqui a gente utiliza várias técnicas, como ajuste articular, manipulação de fáscia, acupuntura. O que mais, Júlio, a gente utiliza aqui? Então, hoje o que nós abordamos dentro do consultório é um arsenal de técnicas muito grande, tá? Só que isso, o que determina a aplicabilidade dessas técnicas é o seu quadro funcional. Nós, como fisioterapeutas, nós não determinamos quadro clínico seu. O que nós vamos intervir é no quadro funcional, ou seja... Te dá mobilidade e funcionalidade. Exatamente, é isso aí. Né? A nossa preocupação é te dar função. Né? Às vezes você é um atleta, você tem uma hérnia de disco, mas você está interrompendo os seus treinamentos, diminuindo a sua performance, exatamente por causa dessa patologia, ou seja, por causa dessa disfunção. O que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar, achar a causa, intervir na causa, para você ganhar mobilidade. Identificarmos as suas limitações, né? E dentro das limitações nós vamos intervir naquilo que é mais indicado para você. Então hoje o que nós temos aplicado dentro com esses pacientes no consultório, né, Fábio? Que é justamente a osteopatia, que nós temos visto que é um tratamento direcionado. Exato. E o Fábio ele já comentou que além dos personalizado, né? Que ele colocou para vocês verem aí, que é o mais conhecido, é o famoso estalido, existem outras técnicas, né? A gente sempre costuma dizer isso porque às vezes você tem medo. Ah, não, Fábio, eu tenho medo desse negócio de estalo. Ei, calma. A gente tem outras técnicas além disso, mas a gente coloca aqui porque é o que as pessoas conhecem e que fazem vocês entrarem nas nossas redes sociais. Entrando aqui nas redes sociais, vocês vão ver diversas técnicas que a gente utiliza, né?
E muita gente, né, só para acabar com esse mito, acha que isso é um problema. Não, esse negócio de instalar faz mal. Não, não faz mal, tá? Mas não é também... Não faz mal, mas tem que fazer uma avaliação primeiro. Exatamente, né? não é com qualquer profissional. Você não vai pegar um cara... Tem as red flags aí, né, os bandeiras vermelhas que a gente não pode estar manipulando, mas a gente faz uma avaliação, uma anamnese para ver se a pessoa está apta ou não a fazer o trust. Então, além da osteopatia, nós temos as manipulações faciais, as manipulações musculares, as tendíneas articulares, nós temos liberações miofasciais. Manipulações de vísceras e crânio. Exatamente. Nós entendemos dentro da osteopatia que o corpo ele é um só. Então nós temos todo o segmento estrutural, que são os ossos, os ligamentos, as vértebras, os músculos, as articulações, além de ligamentos, tendões, vísceras. Junto com esses ligamentos, essa estrutura pesada, maciça do nosso corpo, nós temos outras estruturas que são fundamentais, que são, né, o que o Fábio está falando, as vísceras, os órgãos e o sistema craniano, que a gente tem essa interligação entre crânio e região lombar e lombosacro. E principalmente as fáscias, né? As fáscias, elas ligam o corpo todo. Qualquer aumento de tensão, ela vai provocar uma diminuição de mobilidade, vai gerar uma dor, e a gente, como fisioterapeuta que trabalha com técnicas de osteopatia, através das nossas avaliações, a gente vai achar a causa de que levou a essa face a aumentar as tensões e em cima da causa. A gente indo na causa do problema, o próprio corpo se reequilibra e resolve esse problema de diminuição de mobilidade e dor. Aqui no consultório a gente tem feito um trabalho conjunto. Além do Fábio trabalhar com osteopatia, eu também trabalho com osteopatia e eu trabalho com acupuntura. E às vezes os meus pacientes que sentem uma necessidade de uma técnica específica, eu sempre encaminho para o Fábio, onde ele desempenha essas técnicas da melhor forma possível e vice-versa, sempre visando o seu bem-estar. Só lembrando, o nosso compromisso não é com sua doença. É com a sua saúde. É isso aí, mais saúde. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!